Olá, queridas almas em ascensão. Boa noite a todos. Uma ótima noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andressa e sou a voz por trás das mensagens postadas aqui no canal. Hoje, então, vamos estar mais uma vez com a nossa querida Márcia. O tema da noite de hoje é ser um auxílio para quem deseja sair da experiência e não ser um apoio para quem quer permanecer nela. Super interessante, né? Bem, queridos, então, para nós iniciarmos a nossa noite, convido vocês a fechar um pouquinho os olhos, tomar uma respiração profunda, inspirar, expirar, se colocando totalmente presente nesse agora, trazendo toda a sua atenção a esta live. Quem se propôs a estar aqui conosco hoje, coloque o seu propósito e tenha certeza que ao receber todas as informações que serão repassadas aqui, o seu ser estará se inundando de códigos de luz. Códigos esses que ativam os gatilhos necessários para que cada um de nós possa subir mais um degrau na escalada da nossa evolução. Sinta essa energia de paz, estabeleça a paz e a tranquilidade em todo o seu ambiente. Concentre-se para que venha toda a clareza mental, emocional, energética que se faz necessário para você nesse momento. E estando em um estado total de recepção, receba esta mensagem. Bom dia! Hoje compartilharei a leitura de um trecho do livro O ABC de um Mestre, Márcia Vasques, que está na página 257 do livro, com o título Julgamento. O julgamento é uma energia predominante para que a experiência tridimensional seja executada, dando sustentação às mentiras religiosas, pecado e culpa. Sustentam também os conflitos internos de cada um e também os conflitos externos, pois todos se julgam o tempo todo. O julgamento tem por objetivo atribuir ao outro o que o observador não reconhece em si mesmo. Reconhece em si o desconforto em relação aos comportamentos externos dos quais ele participa direta ou indiretamente, mas nega-os. Por isso, algumas citações fazem tanto sentido. Quem julga, julga a si mesmo. Mostra claramente que quem fala é quem é. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de si mesmo. Falar dessa energia é colocar a mão em um vespeiro. As pessoas que trazem essa energia muito acentuada na personalidade sempre levarão para o lado pessoal. É impressionante como quem tem esse comportamento se reveste em armaduras e álibis com facilidade, julgando essa atitude de julgar o outro como uma coisa natural e irrelevante. O julgamento é diferente de uma opinião. Aliás, difere-se de uma opinião pela intenção do observador. O observador inconsciente da experiência humano-mental traz consigo uma opinião negativa a respeito do fato observado, invalidando a experiência realizada. O observador consciente da experiência
O que se chama desperto limita-se a um comentário sem o julgamento da atitude e, mais que isso, traz a compreensão da ação prática. Pelos olhos do observador desperto, conhecedor da experiência humano-mental, isso serve como base para observar a energia da compaixão. Conhece-se o observador pela energia que emite quando observa. O observador mental ignora a verdade sobre si mesmo, julga e critica, impulsionado pelos próprios conteúdos internos restritos à programação mental. Quem observa com a alma compreende e acolhe na energia da compaixão, do reconhecimento, da luz e do amor, garantindo que o observado consiga transcender os impulsos da mente, que o fazem ainda ter comportamentos destoantes da luz. Enquanto o observador e observado estiverem no mesmo padrão vibracional, ou melhor, na mesma frequência, por pior que seja a atitude aos olhos do observador, em algum nível eles são exatamente iguais. Por isso não cabe julgamento, pois se refletem, são espelhos. Em algum nível, o observador carrega em si o que julga no observado: raiva, inveja, ciúme, vingança, agressividade, preconceito, intolerância, mesquinhez, etc. Todos os atributos mentais que o igualam ao que ele aponta e julga. Julgar os comportamentos alheios não o torna diferente. Muito ao contrário, mostra que são iguais em energias. Restabelecer os atributos divinos é a única maneira de mudar o holograma, que ainda garante tanta discórdia entre a humanidade. É olhar para dentro de si, lutando bravamente para mudar o padrão e viver a própria verdade. Infelizmente, o que impulsiona o julgamento é a energia da mentira, que as pessoas contam para si mesmas no decorrer da vida. E qualquer pessoa que julga aos padrões que as demais não conseguem ultrapassar, torna-se alvo das negações do observador. Pessoas frustradas querem frustrar. Pessoas negativas querem pontuar a negatividade em tudo. Assim, a experiência de dor e medo, que gera energia para forças involuntárias, potencializa-se. Essas energias são reconhecidas nos corpos sutis de quarta dimensão. E quem alimenta essa força escura é a mente humana presa em seus padrões egoístas. A programação mental de julgamento faz parte do holograma, que garante a permanência da ilusão da dualidade reforçada pelas religiões e falsos mestres. É uma sociedade enraizada no falso moralismo, atribuindo a isso tudo pecado e culpa. É essa a sopa, o quebra-cabeça, em que a sociedade se degladia, tentando provar o certo e o errado, que não existe de fato. O que existe é, então, se não há certo e errado? Existem pessoas inconscientes das próprias atitudes e suas consequências, e existem pessoas inconscientes, iludidas no que vivem como se fosse a verdade. Apenas isso difere o comportamento humano que passa por evolução a cada era. O comportamento humano é pautado nos aspectos da mente e sempre terá conotação de julgamento, medo, dor, mentiras e todos os tipos de energias destoantes da luz, que a própria mente julga como imoral, mas nega até que se queira sair da ilusão. Essa é a experiência de quem está no planeta. Humanos dispostos a experimentar o medo,
Assim será até que cada um decida sair da brincadeira. Cabe a cada um sair da frequência que garante a lei do karma, iniciando o processo ascensional que garante a saída definitiva dessa experiência tão difícil. O grande aprendizado é olhar com compaixão para o que até então você condena e julga com pesadas palavras. Olhar com compaixão para o que o incomoda. Olhar com compaixão para o que você despreza. Olhar com compaixão para o que você nega. Só o olhar do reconhecimento dessas energias mentais desqualificadas da luz transmutará a energia do julgamento, dando lugar à energia do acolhimento, aceitação e reconhecimento. E mais que isso, esse novo olhar é para você mesmo, liberando os espelhos que representam suas negações e o que julga no outro. É primordial saber que ambas as energias estão disponíveis no planeta, o julgamento e a compaixão. Cabe a você perceber em qual deseja vibrar. Ação consciente é tudo de que você necessita para mudar o padrão que o aprisiona na experiência de julgamento. Sabendo ainda que tudo se dá por ressonância, a compaixão é um atributo da alma, que precisa ser reconhecido por todos que ainda vibram na velha energia. O julgamento é um atributo da mente, intrínseco da programação holográfica. Então, o que fazer se a energia do julgamento ainda predomina? Se você ainda não reconheceu esse atributo da alma? É importantíssimo fazer o mapeamento das emoções, identificando onde estão as energias que o prendem na tridimensionalidade, fazendo com que repita os velhos padrões. O mapeamento transforma os atributos mentais de dor, medo, julgamento, culpa, raiva, ciúme, inveja, avareza, ira, etc., em frequências mais elevadas, facilitando esse observar de si mesmo, até que você consiga acessar suas memórias divinas, lembrando quem na verdade você é, com os atributos do espírito. Mas não se trata desses atributos ensinados por falsos mestres e falsas doutrinas, ou atributos provenientes da ignorância religiosa, mas sim da verdade da sua alma, as lembranças gravadas nos 10 filamentos de seu DNA, desativados para que fizesse a experiência de dor e medo da terceira dimensão. É você voltando para sua origem divina, reconhecendo em si mesmo a frequência da luz de Deus. Permita-se saber quem realmente você é. Respeite-se. Reconheça-se em divina presença. Reivindique o seu potencial divino. A morada dos mestres está habilitada para auxiliar você nesse reconhecimento, garantindo o restabelecimento da sua linhagem cósmica. Aqui você é reconhecido pela sagrada presença Eu Sou. Menos que isso, não é verdade. Não é você. Aproveito para dizer que quem deseja adquirir o livro O ABC de um Mestre, na descrição desta live tem o link para adquirir o livro e também tem os contatos do WhatsApp, que também dá para adquirir os livros através deles. Certo, meus queridos? Vamos chamar a Márcia, então? Olá, Márcia querida, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vinda ao canal Desperte-se e fique à vontade, que a palavra é toda sua. Gratidão, Andressa, boa noite a todos que estão aí. É sempre uma alegria, né, esse momento da live, né? Porque a live ela não é programada, né? Quando chega o assunto,
é bem imediato, assim, já vamos mandar o tema, que é esse o assunto aí para a gente discutir hoje, né, juntos, porque toda vez que chega um assunto, é para que a gente possa sentir a energia. Então, gratidão a vocês que também fazem parte, né, desse estudo, desse movimento, porque toda vez que a gente compreende algo juntos, a gente possibilita que a energia da verdade seja precipitada. Então, vamos a esse tema aí, ser um auxílio para quem deseja sair da experiência. E não os apoiadores da experiência, porque olha o nome, apoiadores da experiência, apoiar a dor da experiência, a gente não faz mais isso. A gente apoia a saída dela. A Andressa abriu, né, num tema bem interessante, que é o julgamento, que é uma linha muito tênue que está acontecendo agora com todas essas transformações, principalmente porque a gente está aí, né, num ápice de uma transformação não só mundial, em vários setores da vida humana, mas também uma transformação grandiosa na vida daquelas pessoas que já compreenderam que algo grandioso está acontecendo no campo individual da humanidade. Nós precisamos compreender que o nosso campo está mudando a todos os segundos que esse planeta se movimenta. O movimento é interno, o movimento é dentro de nós. Então, quando ela trouxe esse termo julgamento, fica muito fácil entender o que é essa experiência que nós íamos fazer aqui, que tem como base o julgamento. A gente não julga o outro, a gente julga a experiência que é aquele que a gente pensa que é o outro, mas é apenas um fractal da fonte, assim como nós, experimentando algo diferente. O ser humano tem uma capacidade ímpar de julgar o que ele não conhece, de julgar o que ele teme, de julgar o que ele não tem coragem. Então, nós precisamos parar com o julgamento, por quê? O julgamento, quem julga, julga a si mesmo. E o julgamento, ele também prova uma coisa. Individualmente, aqui, ele prova isso. O julgamento prova a ausência total da capacidade que o ser humano tem de compreender que ele não é a experiência dele. Então, quando o ser humano está julgando o outro, ele só está provando a ignorância sobre si mesmo. Porque quem já compreendeu que a experiência não é a personalidade, que a personalidade faz a experiência, então para de julgar. Porque quando a gente não concorda com uma ação humana, a gente só não precisa participar. Só isso. Eu estou aqui, a experiência que a Andressa faz não serve mais para mim, não me serve mais, eu não preciso estar participando. Mas isso não quer dizer que eu estou julgando a escolha dela. Só que, como é muito tênue, e a pessoa está totalmente na inconsciência do que ela experimenta, se eu não concordo com a experiência, a pessoa já se julga e já olha para mim e vai dizer que eu estou julgando. Eu não estou. Eu só estou querendo não participar de experiências que não dizem mais respeito com o meu campo vibracional. E é só isso. E aí que entra o assunto da live de hoje. Porque quando eu não quero participar da experiência de alguém, não quer dizer que eu estou julgando a experiência dela, eu só estou dizendo que não quero participar. Porque cada um tem um contrato e cada um sabe até onde deve ir com esse contrato. Então, quando a gente coloca lá no tema da live, ser um auxílio para quem deseja sair da experiência, e não a pessoa que fortalece a experiência, é importante, porque toda vez que eu me retiro da experiência de alguém, toda vez que eu não entro mais no jogo de alguém, eu estou facilitando que a pessoa se perceba fora da unidade, fora da presença. Porque a pessoa só fica num jogo se tem quem jogue. A pessoa só fica na brincadeira da ilusão, no teatro da ilusão, se tiver plateia e se tiver enredo. Se eu tiro o enredo e paro de aplaudir, a pessoa não tem mais como fazer a experiência de ilusão. Ou, pelo menos, eu não preciso participar mais dessa experiência de ilusão. Um tema, assim, que até a gente discutiu bastante essa semana
em relação aos pais. Quantas vezes nós interferimos na experiência dos nossos filhos, querendo melhorar a vida deles? Quantas vezes nós nos recusamos a aceitar que os nossos filhos precisam passar por algumas situações para que eles cresçam? Não, os pais, principalmente quem consegue, né, auxiliar, não permite que o filho experimente a travessia das próprias dificuldades de crescimento. Então, nós precisamos ter cuidado quando a gente vai sair do nosso campo vibracional. Eu estou aqui quietinha, porque nesse momento eu não preciso exatamente fazer nada, eu estou quieta. Ah, mas ali o meu vizinho está com problema, vou lá interferir na experiência do meu vizinho, vou interferir na experiência dos meus irmãos, eu vou interferir nas experiências dos meus filhos, porque eu tenho a síndrome de ajudar o outro. Eu tenho a síndrome de facilitar a experiência do outro. Isso, até antes das informações que nós tínhamos sobre a experiência humana na tridimensionalidade, nós éramos incentivados a fazer isso. Nós éramos incentivados a ter a caridade. A gente já colocava no outro a energia da carência. Se o outro está carente, eu vou lá suprir a carência dele. Só que hoje nós já sabemos. Se eu estou com necessidade de suprir carência do outro, a carência está dentro de mim. E como eu também sei que a todo tempo eu estou construindo a nova realidade, se eu já tenho essa compreensão de que eu projeto o tempo todo no outro as minhas próprias limitações, então nós precisamos ter cuidado em estar invadindo a experiência do outro com o disfarce da inconsciência que eu estou suprindo no outro as minhas próprias dificuldades, mazelas, necessidades e carências. Para que o outro, que não é o outro, que vou deixar isso claro, que é sempre o fractal da fonte, que somos todos uma energia única. Nós não somos todos um, nós somos uma energia única. Então, como nós somos uma energia única, e eu já compreendi que eu, como uma energia vinda da fonte, experimentei até agora a inconsciência, e agora eu saí da inconsciência, qual é o meu papel? Ou o papel de todos nós que estamos recebendo informações nesse nível? O nosso papel nesse nível de compreensão é mostrar um caminho da saída da experiência, e não apoiar, e não facilitar, e não impulsionar que a pessoa continue fazendo a experiência. Isso é bastante sério. Por quê? Porque vai nos colocar em um nível aonde a inconsciência vai fazer uma leitura de que nós somos egoístas. Por quê? Porque aquele ego que não compreendeu que as escolhas que ele fez, ele vai ter que dar conta, e ele não vai contar mais com os apoiadores da experiência, então ele vai olhar e ele vai entrar na vítima e vai conseguir, se a pessoa não estiver atenta, milindrar essa história até que você fique na culpa. Então, a parte mais difícil para você não entrar mais nos jogos é você falar, não, eu não vou participar da sua experiência. Essa é a parte mais difícil. E eu não estou falando isso para vocês sem ter feito também essa experiência. Eu também fiz essa experiência. Eu era uma mãe que estava todo o tempo injetando, faltou ali, eu tô lá, faltou ali, eu tô lá. Que precisa disso, eu tô aqui, precisa daquilo, eu tô lá. Foi difícil? Foi difícil. Mas eu tive uma ajuda muito grande da minha filha do meio. Um dia ela falou assim para mim, mãe, eu não quero que você me ajude mais em nada. Eu preciso aprender a caminhar sozinha. Então, eu não quero a sua ajuda para nada. E ela falou... Caiu o sinal da Márcia. Vamos aguardar um pouquinho. Tá voltando já, pessoal. Interessante, né?
Saiu assim do nada. Saiu, mas voltou. Voltou. Então, quando ela falou, ela não falou de um lugar de arrogância. Não quero sua ajuda nesse lugar, sabe? Ai, mas não quero sua ajuda, não. Ela falou num lugar de um pedido, porque provavelmente a alma dela sinalizou para ela: você vai precisar crescer sozinha. Porque mãe tem essa necessidade de fazer tudo, de suprir o tempo todo. Mãe não dá conta de ver filho passando nenhum tipo de necessidade. Mãe quer ir lá e fazer. E eu achei isso muito grandioso, porque ela falou: eu só quero dar conta sozinha. Isso foi uma lição muito linda para mim. Aí um outro dia, a minha filha Renata, que vocês conhecem também, me pediu um dinheiro. E na hora que ela pediu, eu falei: caramba, não me entrou legal. Aí eu falei: eu não vou te emprestar, filha, porque agora chegou o momento que eu não faço mais nada na experiência de ninguém. E aí ela falou assim: nossa, que bom que você não fez. Então você vê o nível da conversa como muda? Se não tivesse dentro da energia da verdade, a gente ia fazer uma leitura totalmente equivocada das coisas, porque a programação mental, ela é equivocada. Ontem a gente estava conversando sobre isso aqui. Tem hora que eu tenho que ter uma ação com uma pessoa e tem hora que eu tenho que ter a mesma ação com a outra. Uma me pediu ajuda, falou para eu não ajudar. E o meu coração estava para ajudar. Como ela pediu, eu respeitei. A outra pediu ajuda. Eu falei: não vou te ajudar porque eu já vi esse filme. Então agora eu não vou ajudar. E ela falou: nossa, mãe, que bom, porque eu senti que eu dou conta. E aí ela deu conta. Ela só imaginava que ela precisava, porque o ego adora receber pronto, o ego adora que você facilite a vida, o ego adora a zona de conforto. Então, hoje eu percebo que a minha filha do meio, que falou: não quero ajuda, eu quero sozinha, ela conseguiu chegar no lugar que ela queria sozinha, que era coisa simples da vida, mas ela precisava sentir o prazer da conquista do mínimo que uma pessoa espera da vida, que era dar conta da própria vida, só isso. E ela queria dar conta sem minha ajuda. Então, o que eu falo? As duas me trouxeram a possibilidade de aprender a lidar com a nova energia, porque a nova energia é um aprendizado constante. A gente não sabe como funciona, por isso que eu tenho dito, toda vez nas lives eu falo isso: autorrespeito, autopercepção, autorresponsabilidade. Isso vai levar você para a automestria. Por quê? Porque na nova energia não tem o outro. O outro, ele está ali para fazer um papel importantíssimo na nossa vida. O outro está ali para nos mostrar as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas carências, o nosso julgamento, os nossos medos. E ele está ali botando a gente à prova o tempo todo. O quanto que nós não nos respeitamos para deixar o outro fazer a experiência numa zona de conforto.